Então, vocês já assistiram a parte 1 da resolução, agora a gente vai para a parte 2, que ficaram aqueles exercícios que geraram maior dúvida entre vocês, né? Eu sei que tem algumas coisas que foram mais difíceis, principalmente a questão 11, eu quis mesmo lançar um desafio para vocês. Se vocês tivessem olhado lá na apostila, sabia que a gente pode calcular algumas coisas por fração molar, eu já tinha falado isso lá na aula de difusão e fusão de gases, como calcular isso. Mas fiquem tranquilos, porque não é uma coisa tão presente, tá? Isso aí acontece mais em vestibulares do centro do Brasil, mas eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo. Por mais que algumas coisas a gente consiga resolver sempre por regra de 3, outras facilitam você usar a fórmula, como é o caso aqui dos gases, tá? Para não gerar nenhuma dúvida. Então eu vou fazer as outras questões agora no passo a passo novamente. Vão parando, vão pausando, vão tentando fazer junto para ficar mais fácil para entender depois. Mas no final disso, eu não quero que vocês fiquem preocupados, porque no Enem, nos nossos vestibulares, eles trazem mais que vocês entendam a teoria dos gases e sim, saibam as transformações gasosas, saibam utilizar a equação total, a equação geral dos gases e a equação de estado. Então, a gente tem que saber fazer essas interpretações para poder calcular isso corretamente. E aí, finalizamos esse exercício, terminamos essa parte dos gases, e aí vamos lá para propriedades coligativas sobre as leis de Raoult na próxima aula. Ok? Então, vamos lá começar de novo. Então, eu já começo aqui pela questão 8. Eu sei que gerou alguma dúvida, mas ela não é difícil, né? Ela só dá um trabalhinho a mais, que na verdade essa parte 2 são questões trabalhosas, né? Que a gente precisa ter mais atenção. Então vamos lá, os sucos de frutas engarrafados encontrados nas prateleiras dos supermercados contêm conservantes químicos e um desses é o dióxido de enxofre. Então já vamos selecionar esse cara aqui. Substância gasosa nas condições ambientes. Recentemente, os jornais, rádios e as TVs anunciaram a retirada de muitos desses sucos de mercado pelo fato de conterem um teor de conservante maior que o permitido oficialmente. Quando você compra geralmente aquele suco em caixa, você não sente o sabor praticamente da laranja, você sente o sabor de laranja velha. Isso é dado justamente por causa desse tipo de conservante. Ele altera, por mais que ele conserve o suco por determinado tempo, ele também tem alteração no sabor. Então, se você tiver que comprar algum suco desse, algum suco engarrafado, comprem aqueles que têm o tempo de validade muito inferior, tá? Tipo o Suco Prates e outras marcas que a gente tem aí. Porque ele utiliza a pasteurização para conservar. A pasteurização é você aquecer lentamente até uma determinada temperatura e aí resfriar rapidamente. É como se você desse uma pausada ali na decomposição daquela laranja. Aí você abre aquele suco, se você não consumir em 2 dias, já era, já mudou o sabor, mudou tudo, ele começa a estragar. Por isso que o ideal é vocês comprarem esses que ficam resfriados, né? Que ficam nos refrigeradores. Aqueles que ficam nas caixinhas tipo Tetra Pak, sai fora, Bino, que aquilo é cilada. Ok? Continuando. Qual a quantidade em mol? Tá aí o número que nós temos que descobrir. Nós temos que descobrir o Nzinho. É ele que me dá o número de mol. Contido num recipiente de volume igual a 1 litro, sob pressão de 22,4 atm, mantido a 273 Kelvin. E aí, olha que legal, ele te deu as massas molares já dos elementos que fazem parte do dióxido de enxofre. Então, primeira coisa, separar as variáveis. Então, nós temos uma pressão de 22,46 atm, temos um volume de 1 litro e temos número de mol do SO2? Não, é isso que ele quer que você calcule. Só que para calcular esse número de mol, a gente precisa da massa desse dióxido de enxofre e da massa molar. Só que ele não te deu a massa de dióxido de enxofre. Então, nós vamos ter que utilizar outra formulazinha para chegar aqui. Então, a constante dos gases é 0,082, ele nem te dá mais, porque isso aqui é padrão. E aí, uma temperatura de 273 Kelvin. Aí, nós vamos jogar lá no PVNRT, porque são os dados que nós temos para poder encontrar o número de mol do SO2.
Substituindo aí, eu tenho 22,46 vezes 1 de volume, igual N, que é o número de mol que nós estamos encontrando, né? Como ele não te deu a massa, e não é isso que ele quer saber, a gente já vai direto para a fórmula com o dado que nós temos aí. E aí, vezes 0,082 vezes 273 Kelvin. Aí nós vamos encontrar 22,4 dividido por 22,3. Esse vai ser o número de mol de SO2. Então, não foi necessário eu utilizar a formulazinha do número de mols para encontrar a massa, para achar a massa molar. Na verdade, ele colocou isso aí, as massas molares, meio para dar uma atrapalhada e para você calcular. E se você tivesse calculado dessa forma, você iria encontrar a massa final e não era isso que ele queria. Então, às vezes, o enunciado ele dá uma complicada. Às vezes, tem dados que você não precisa utilizar. Ele só está lá por conveniência, por padrão. Então, vamos prestar bastante atenção nesse enunciado. Como ele queria o número de mol, se eu jogasse simplesmente os dados que eu já tinha no enunciado, eu encontraria o número de mol, porque era o único dado que eu não tinha no PBNRT, o N. Então, eu encontrei 1 mol de SO2. Então, essa é a quantidade que ele estava querendo saber que tinha no recipiente que tem um volume de 1 litro. Ok? Então, vamos para a próxima. A número 10. A 9 eu não fiz porque é a mesma coisa do PBNRT, ok? A massa de oxigênio necessária para encher um cilindro de capacidade de 25 litros, sob pressão de 10 atm e 25 graus Celsius é de... Olha o que ele quer saber. Massa. O que é a massa? O M1. E eu só consigo encontrar a massa se eu calcular o número de mol, né? É a formulazinha do número de mol. Aí ele te deu já as massas molares prontos. E o volume do gás é 1 atm, 25 é 25 litros por mol, que é o mesmo do enunciado. Então, vamos separar as variáveis. Eu tenho uma pressão de 10 atm, tenho um volume de 25 litros. O número de mol é o que eu vou ter que descobrir para encontrar a massa, né? A massa eu vou descobrir achando a massa molar da substância e o número de mol. E aí nós temos a constante dos gases e uma temperatura de 25 graus Celsius. Somando com 273, eu tenho 298 Kelvin. Então, o primeiro passo aqui, eu já jogaria no PBNRT, porque eu posso fazer uma simplificação dessa fórmula, né? Pensa no número de mol como a massa que eu tenho daquele soluto, daquela substância, dividido pela massa molar dele. Ok? Eu já tenho a massa molar desse cara, né? Ele já me deu aqui 32 gramas mol. O que eu não tenho? Isso e isso. Então, eu vou substituir. Esse cara é igual a massa sobre a massa molar. Então, eu já jogo na fórmula essa variável aqui, ó, a massa sobre a massa molar. Então, eu faço essa substituição. Então, olha aqui, eu tenho 10 de pressão, 10 atm de pressão e 25 litros de volume. O número de mol eu substituí pela formulazinha aqui embaixo, massa sobre massa molar. Então, a massa é o que eu preciso descobrir, M1, dividido por 32, que é a massa molar ali da minha substância, que é o O2, ok? Vezes a constante dos gases, vezes 298. Então, eu simplesmente peguei o meu PBNRT, vou ver se cabe aqui, e tirei o N e substituí pelos valores que eu usaria para encontrar o N, né? Isso aqui foi uma simplificação que eu fiz para poder trabalhar com tudo junto. Senão você vai ter que fazer depois, vai ter que usar outras variáveis e vai dar muito mais trabalho. Então, substituindo ali, eu vou ter o 8.000, né, que foi o 32 vezes 0,082 vezes 298, dividido por 24,43. Isso aqui vai me dar uma massa de 327 gramas de O2. Então, quando a gente faz essa simplificação de fórmula,
Talvez dê um trabalho na hora de você montar ou na hora de calcular, mas é muito mais fácil do que você fazer isso diversas vezes, né? Senão você ia ter que achar o número de mol aqui e depois ia ter que jogar aqui na formulazinha da mesma forma. Vocês vão achar a melhor forma. Eu acho melhor simplificar, mas se você quiser fazer separado, aqui simplesmente você acharia o n, depois que você encontrasse o valor de n, você jogaria aqui na fórmula. Então, ia substituir o n, ia substituir a massa molar por 32 e encontrar a massa da substância. Ok? Você vai tentando e vai achando a melhor forma de você realizar essas questões. Próxima. Ah, e essa 11 aí que deu um BO, né, gente? Essa foi a diferentona aí da lista. Mas vamos com calma que vai dar para fazer. Uma mistura gasosa contendo 4 gramas de metano e 8 gramas de gás oxigênio está nas condições normais de temperatura e pressão. E a gente já tem dados pré-determinados aqui para essas condições, só que não vai ser necessário, porque a gente vai usar a forma fácil de resolver isso aqui. Qual a pressão parcial do metano? Ele quer saber qual a pressão parcial, quer dizer que é a pressão só do metano, nessa mistura dos dois gases. E aí ele deu as massas molares do metano e do oxigênio, e aí nós vamos ter que calcular. O que eu faria? Quando eu falei lá de difusão e efusão gasosa, eu falei muito de fração molar. Tinha um quadro lá que você tinha as frações molares de cada gás, né? Essa é a melhor forma de você calcular a pressão parcial. Tá? Então, a pressão parcial é a pressão do gás que você quer, no caso é o metano, igual a fração molar daquele gás, vezes a pressão total do sistema. Não é difícil, só que a gente vai ter que calcular a fração molar antes. E olha que fácil, a fração molar é você pegar a quantidade em mol que você tem do gás que você quer, no caso metano, e dividir pela quantidade em mol total do sistema. Então, o primeiro passo é encontrar a quantidade em mol de cada um, né? Então, não adianta eu já ir passando rapidamente se eu não tenho os dados necessários. Então, para eu achar o número de mol do metano, você vai pegar a massa do metano e dividir pela massa molar. A massa do metano é 4 gramas e a massa molar dele é 16. Por isso aqui está 4 dividido por 16. Isso aqui vai dar 0,25 mol para o metano. Como ele quer o número de mol total do sistema, eu também vou fazer isso para o oxigênio. Então, eu pego lá 8 de massa do oxigênio e divido pela massa molar do oxigênio, que é 32. Isso aqui vai me dar também 0,25 mol. Outro passo agora é já descobrir a fração molar, né? Então, eu tenho 0,25 mol aqui do metano. E aí eu tenho que somar a quantidade em mol dos dois gases que participam dessa mistura. Então, vai ser 0,25 mais 0,25. Então, nós temos aí uma fração de 0,25 por 0,5. E isso aqui vai dar 0,5 de fração molar. Achamos o X. Agora, a gente joga lá na formulazinha da pressão parcial. Então, é a fração molar, o X, pela pressão total do sistema. Ele te deu a pressão total do sistema? É 1. Lembra que lá nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão é sempre calculada a 1 atm. Isso é uma condição que vocês já conhecem e não podem esquecer. Então, eu tenho uma fração molar de 0,5 e uma pressão total de 1. Então, a pressão parcial do meu gás metano é 0,5 atm. De novo, na pressa de responder para vocês o gabarito, eu acabei calculando, colocando 1 aí no final, mas é 0,5 atm. Ok, pessoal? Me perdoem, mas a gente está com tanta coisa para fazer e eu quero resolver isso tão rápido que eu acabei atrapalhando aí no final. Viu como não é difícil? Então, vocês podem utilizar isso para qualquer pressão parcial de qualquer mistura. Então, você encontra a fração molar descobrindo o número de mol de cada substância. E aí, depois você faz o número de mol do gás dividido pelo número de mol total do sistema. E aí faz a fração molar vezes a pressão total desse sistema. Tranquilo? Apaga lá,
faz de novo que vai ficar fácil de você lembrar agora. Vamos para a última? Questão 12. Essa deu uma trabalheira, né? Mas vamos passo a passo. Eu tenho 20 gramas, eu tenho uma massa de uma mistura contendo 88% de CO2 e 12% de gás hélio. Eu tenho a massa total da mistura e tenho a porcentagem de cada gás dessa mistura. Eu já tenho a certeza que eu vou ter que fazer uma regra de 3 para achar a massa que se refere a essa porcentagem de cada gás. Em massa e exercem a pressão de 0,41 atm a menos 73 graus Celsius. Ele quer que você calcule duas coisas: o volume da mistura e os volumes parciais de cada gás. Então vamos por partes. Separando as variáveis que nós temos, a gente vai descobrir que vamos ter que utilizar o PVNRT. Só que eu preciso utilizar isso para minha mistura total. Então, eu preciso da pressão da mistura, que eu tenho, o volume da mistura, que é o que ele quer descobrir, o número de mol da mistura, que eu não tenho, a constante dos gases e a temperatura eu tenho. Para isso, eu vou precisar calcular o número de mol da mistura, porque é isso que ele me solicita para eu calcular esse volume da mistura. O número de mol da mistura nada mais é que o número de mol de CO2 mais o número de mol de gás hélio. Só que para eu ter o número de mols total da mistura, eu preciso calcular o número de mol para cada um. E para isso eu vou precisar da massa de cada substância dividido pela massa molar. Olha quantas vezes a gente já fez isso. Né? Então, a gente vai refazendo isso aqui, ok? Então, vamos colocar nossas variáveis para poder começar a calcular. Nós temos uma pressão de 0,41 atm, não temos volume, que é o que nós queremos descobrir. Número de mols também não temos. A constante dos gases, que é 0,082. E a temperatura, que é menos 73 graus Celsius. E aí você soma com 273, vai encontrar uma temperatura de 200 Kelvin. Então, nós temos os dados, nós temos as fórmulas para utilizar, agora é só começar a calcular. Então, a primeira coisa que ele quer que a gente responda é o volume da mistura. Para isso, eu preciso das massas das minhas substâncias. E aí, eu vou retirar lá daquela porcentagem. 20 gramas é o total da tua mistura, então é 100%. Quanto que eu tenho em massa lá do CO2 se ele tem 88% de presença nessa mistura? Então, fazendo essa regrinha de 3, né, pelo amor de Deus, a gente vai encontrar 17,6 gramas de CO2. Então, essa é a massa referente a 88% de CO2 nessa mistura. Mesma coisa a gente vai fazer lá para o nosso outro gás. Então, a gente tem 20 gramas, que é 100% da tua mistura. 12% é referente à quantidade de gás hélio. Fazendo a regrinha de 3, eu vou ter 2,4 gramas de gás hélio. Então, a gente já tem as massas da substância para começar a calcular o número de mol, mas eu não tenho a massa molar. Então, eu preciso calcular a massa molar de cada um. Em outras questões, ele deu a massa molar, só que aqui a gente tem que calcular. E não é difícil, né? Ele te deu as massas atômicas, então é só calcular pela quantidade de cada elemento da substância. Então, vamos lá. O CO2, eu tenho um carbono e a massa do carbono é 12. 1 vezes 12, 12. Eu tenho aqui, ó, 2 oxigênios vezes 16, que é a massa dele, então eu vou ter 32. Somando esses caras aí, eu vou ter uma massa molar de 44 gramas por mol, ok? Para o hélio é mais simples ainda. Como o hélio faz parte lá dos gases nobres, eles não têm índice aqui embaixo, não tem 2, não tem 1, não tem nada, porque eles são completos, eles são estáveis. Então, eles são representados somente pelo símbolo do elemento. Então, eu tenho um hélio. A massa do hélio é 4. Então, a massa molar dele é 4 gramas por mol. Então, nós temos a massa da substância e temos a massa molar. Agora, nós podemos calcular o número de mol dessas substâncias para poder somar com o número de mol da mistura para poder jogar no PVNRT. Viu por que ela é trabalhosa? Você tem que ter calma e indo passo a passo. Então, nós temos agora,
para calcular o número de mol do CO2 e do hélio. Então, a massa e a massa molar. Substituindo ali, nós temos uma massa de CO2 de 17,6 gramas dividido por 44 gramas por mol. E nós vamos encontrar ali 0,4 mol de CO2. Mesma coisa para o gás hélio, nós temos 2,4 de massa de hélio, né? Lembra? Está aqui. Dividido pela massa molar, que é 4 gramas por mol, e nós vamos encontrar 0,6 mol para o gás hélio. Ok, já conseguimos calcular o número de mol de cada um para o número de mol da mistura, que é simplesmente somar o que a gente encontrou. Então, nós temos ali mol do CO2 é 0,4 mais mol do hélio é 0,6. Então, o número de mol da mistura é 1 mol. Agora, nós podemos jogar lá na nossa fórmula para poder encontrar o volume da mistura, que é a nossa primeira pergunta, né? Então, substituindo os valores que a gente já fez lá no início, eu tenho uma pressão de 0,41 atm, um volume da mistura que eu quero descobrir, tenho um número de mol da mistura que é igual a 1, vezes 0,082, que é a constante dos gases, vezes 200 Kelvin. Então, fazendo ali o 1 vezes 0,082 vezes 200, você vai encontrar 16,4. Dividindo ali por 0,41, né, que ele passou dividindo, eu vou ter um volume da mistura de 40 litros. Então, a gente fez tudo isso aqui para achar o volume da mistura, que é 40 litros. Ok? Dá um pause aí, se você quer tentar fazer, apaga, faz de novo, porque agora a gente vai lá para a letra B. Na B, ele quer os volumes parciais de cada gás. Nós já temos o volume total. Para achar o volume parcial, nós já temos todos os dados. O que é o volume parcial? É você pegar a pressão da tua mistura, porque ele não deu pressão parcial. O volume do CO2, porque você quer o volume de cada gás. Então, a gente vai fazer para o CO2 e para o hélio. Então, eu só preciso do volume do CO2 e o número de mol de CO2. A pressão, a constante dos gases e a temperatura permanece a mesma, porque não sofreu alteração. Se manteve o mesmo no enunciado. Então, agora a gente já tem todos esses dados e é só substituir. Então, a pressão é 0,41. O volume de CO2 é o que eu quero descobrir. O número de mol do CO2 a gente descobriu lá anteriormente, que é 0,4, vezes 0,082 vezes 200. E aí eu vou ter 6,56 dividido por 0,41. Então, o volume de CO2 nessa mistura é 16 litros. Se eu fizer para um gás e tivesse só outro gás, eu nem precisaria fazer o PVNRT do hélio. Né? Não tem um total de 40 litros? É só fazer 40 menos 16. Mas para garantir, então nós temos 0,41 de pressão vezes o volume do hélio. Igual 0,6, que é o número de mol do hélio, vezes 0,082 vezes 200. E aí nós temos 9,84 dividido por 0,41, que é a nossa pressão, e nós vamos encontrar um volume de hélio de 24 litros. Somando 16 com 24, nós temos o volume total, que é 40 litros. Não é difícil, é trabalhoso, é prestar atenção. Então, é isso que a gente tem que exercitar, prestar atenção, focar. E eu quero que vocês refaçam tudo isso aí de novo, para ter certeza do que vocês estão fazendo, para lembrar das formulazinhas, para agilizar o cálculo, para agilizar a percepção dos enunciados. Ok? Qualquer dúvida, me procurem. A gente vai fazer mais exercícios, só que a gente encerra aqui essa parte dos gases. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.